Olá pessoal, vamos à correção de exercícios, dessa vez da apostila de proporcionalidade, questão 47 do Enem, Pessoas privadas de liberdade, 2017. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção, e se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens, mas na manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos organizar aqui as ideias. Grandezas envolvidas no problema, a jornada, que as máquinas trabalham, a quantidade de máquinas e a produção. Então, a informação que nós temos é que, numa jornada de 6 horas, 4 máquinas produzem 6.000 peças. A intenção é que se produza 9.000 itens, Então, ficam faltando 3.000 itens. Como uma máquina teve que ficar parada, agora nós temos o seguinte: nós precisamos de uma produção de 3.000 peças e agora nós só temos 3 máquinas. E dessa forma, quanto que vai ser a jornada de trabalho das máquinas, Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar as grandezas para saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Então vamos começar analisando a grandeza jornada com máquina. Então vou fixar a produção. Você pode fixar um número qualquer ou dizer simplesmente que para produzir uma certa quantidade de peças, você pode botar até um número se você quiser, 1.000. Então, 1.000 peças, 4 máquinas demoram para produzir essas 1.000 peças 6 horas. 3 máquinas, vai acontecer o quê? Vai demorar mais tempo ou menos tempo? Então, diminuiu a quantidade de máquinas, vai aumentar a jornada, Vai precisar de mais tempo trabalhando. Então, a proporção é inversa. As grandezas são inversamente proporcionais. E eu costumo utilizar uma seta para baixo para indicar quando a grandeza é inversamente proporcional. Agora você vai fazer o contrário. Você vai fixar a quantidade de máquinas e vai analisar a jornada junto com a produção, Porque a gente sempre analisa a grandeza que tem incógnita com todas as outras grandezas. Então, pode aqui fixar uma máquina. Uma máquina, durante 6 horas, produz 6.000 itens. Para produzir 3.000 itens, vai precisar de mais ou menos tempo. Então, se ele vai produzir menos itens, ela vai trabalhar menos tempo. Como elas são grandezas diretas, estão diminuindo as duas, então as duas são grandezas diretamente proporcionais e eu represento aqui como uma setinha para cima, só para me situar na hora de montar a proporção, tá, pessoal? Porque na hora de montar a proporção, você tem que saber qual grandeza que é direta e qual grandeza que é inversa para não se embaralhar aí na hora da montagem do problema. Então, jornada vai ficar 6 sobre x igual a máquina, que é a grandeza inversa. Ao invés de ser 4 sobre 3, a gente monta 3 sobre 4, vezes a produção, que é direta, continua mantendo a ordem da proporção, 6.000 por 3.000, certo? E aí, a gente vai ter o cancelamento, posso cancelar os 3 zeros dos 6.000 com os 3 zeros dos 3.000. Posso cancelar também 3 com 3. E aí, é só multiplicar cruzado, 6x igual a 6 vezes 4. Por que eu não botei o resultado? Porque aqui eu observei que eu também poderia cancelar o 6.
Então, cancelando o 6, a gente vai ter que x igual a 4. Só que essa é a resposta do problema. Porque olha bem a pergunta. Ele pergunta, depois de todo o processo, depois da produção de todos os 9.000 itens, qual é o horário que as máquinas vão sofrer a manutenção, né, de reparação, né? Então, você pensa o seguinte, o trabalho começou a ser feito 8 horas da manhã. A máquina faz uma jornada de 6 horas de trabalho. Então, elas fizeram essa jornada de 6 horas. Daí, elas param 30 minutos. Isso está dito no enunciado. Quando elas pararam 30 minutos, viu que uma máquina não poderia continuar produzindo. Então, a produção continuou com 3 máquinas. E essas 3 máquinas, para produzir o restante de itens que era necessário, que eram os 3.000 itens, elas têm que trabalhar 4 horas. Conclusão, 8 mais 6 mais 30 minutos mais 4 horas, nós temos então 18 horas e 30 minutos, letra B, como resposta. Ok, pessoal? Curta aí a página, né? Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e até a próxima questão.